Boa tarde, igreja. Eu os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Pai querido. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por mais este momento, mais este horário, Senhor, que o Senhor nos concedesse e está encontrando contigo nos ponteiros, Pai, nesse encontro de ponteiros, Pai. Então, o Senhor é o ponteiro que indica e nós somos aqueles que te seguem. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo, que as suas mãos não estejam encolhidas, nem seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados. Sabemos que o Senhor não tem também os seus lábios selados, nem seus pés atados. Sabemos que o Senhor nos vê, nos ouve e fala conosco. Então, papai querido, pela tua fé, pela fé que nós temos e pelo seu poder, que o Senhor venha nos alcançar grande e poderosamente, papai querido, porque precisamos de ti. Precisamos muito de ti, Senhor, para que nós venhamos a ser pessoas prósperas e pessoas, Pai, obedientes a tuas palavras, no nome santo de Jesus. Toma, Senhor, a nossa casa, a nossa família, tudo nas suas mãos, porque precisamos de ti. E não nos deixe, Senhor, não nos despeça, mas nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Então aqui a palavra do Senhor, ela está no livro de Hebreus, né? Ela continua no livro de Hebreus. E vamos falar do capítulo 11, no versos 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aleluia, olha só, glorificado seja o nome do Senhor, né? Então aqui o Senhor ele fala, por que mesmo depois de morto ele ainda fala? Porque o Senhor ele fala, na verdade nada se diz aqui quanto às razões pelas quais o sacrifício de Abel foi mais excelente, mas embora o falo de ter envolvido, olha só, o derramamento de sangue seja sacrifício para Abel, porque o que o Senhor ele fala aqui para mim, fala para você, que mesmo depois de morto, a terra clamou a Deus pelo sangue que Caim derramou de Abel. Olha aí, mesmo depois de morto, a terra ainda recebeu a oferta dele e ainda clamou a Deus. Olha, que maravilha, né? Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não sejam palavras que provêm de mim mesmo, mas que provém do teu trono, no nome de Jesus. Amém? Aqui quando o Senhor vem falando dessa palavra, que as melhores ofertas era que Abel oferecia ao Senhor do que a Caim, por quê? Porque Abel dava de coração e dava o melhor para Deus. Caim, ele fazia o quê? Ele escolhia o melhor para ele e dava praticamente as sobras, é o que muita gente faz. Tem pessoas que para serem vistas nas grandes igrejas, né, nos grandes monumentos, ela faz questão de levar aquela coisa, faz festa, faz aquele bolo, para todo mundo ver que ela está fazendo aquilo. Aí o pastor, para engrandecer mais ainda o irmão ou a irmã, olha só, vamos, igreja, fiquem de pé e vamos dar uma salva de palma para a irmã fulana de tal, para a irmã Doquinha, porque olha o que a irmã Doquinha fez, tá vendo essa mesa? Tá vendo esses bolos, esses quitutes? Olha só, maravilha, Jesus, vamos dar lugar. Olha só o que a Doquinha fez. Então, aí a Doquinha fica cheia, a bola da Doquinha enche, né? Nossa, a bola da Doquinha enche. Quando não, é a bola do tronquinho. O tronquinho se enche também, porque fez tudo aquilo, né? Mas, o que eles fizeram? Eles deram para o homem. Eles quis mostrar para o homem que eles eram isso e eram aquilo. Mas e para Deus? O que eles deram para Deus? Porque Deus ele não quer bolo. O que Deus ele quer? Pastor, ele quer o quê? Ele quer o coração. Porque por mais as ofertas que você dá, você tem que dar o melhor para Deus. Porque não adianta você mostrar fartura para o homem e para Deus você dá migalhas. Mas Deus deu migalha para aquela mulher. Ele disse que não seria bom dar o pão aos cachorrinhos, mas dar migalha. Ela falou que queria, porque das migalhas seria para ela fartura. Você tá me entendendo? Há uma diferença. A migalha que você dá para Deus, você faz de qualquer jeito. Você não dá a migalha que ele deu, porque você não tem poder nenhum para sustentar a Deus. Mas Deus tem poder para nos sustentar, você não tem, nem eu. Você tá me entendendo? Então, há uma controvérsia aí. Então, o que Deus ele fala comigo, ele fala contigo? Porque quando Caim ele foi lá para fazer esse oferecimento, mas ele tinha inveja do irmão. Então, ele mostrava para o homem que ele tinha, que ele fazia, mas para Deus não.
Então é muitas vezes que muitos fazem isso daí, dentro de ministério, nos lugares. Às vezes a pessoa fala assim, eu não, eu vou levar isso daqui lá para aquela igreja grande, enorme, é aquele monumento, porque lá tá cheio, tem um monte de gente. Eu não, vou dar isso daqui. Então ele dá a sobra, que aqui, como eu falo para vocês, já teve pessoas que veio nos doar pão embolorado, estragado, que ali tinha pão que estava guardado na casa daquela pessoa que já tinha mais de 2 meses, um mês, e ela veio, trouxe aquele saco enorme. Aqui eu não estava, ela veio aqui dar para que a gente, para ajudar a gente, para dar para morador de rua, para as crianças. Olha só, o pão embolorado, você não via nem o pão de tanto bolor. Aí eu perguntei para a pessoa que recebeu, quem foi que trouxe esse pão? Foi uma vizinha ali, assim, assim. Falei, como que ela é? Assim, assim, assim. Aí eu peguei, saí, fiquei olhando, aí eu falei para ela, vem cá, qual daquelas ali? Ela falou, aquela morena ali. Eu falei, é? Eu falei, tá. Vim aqui, peguei o saco de pão, fui lá na porta dela, na frente de todo mundo. Peguei e falei, oi, eu vim aqui te agradecer o que você mandou para minha porta. Eu acho que você queria jogar no lixo, então você mandou para minha porta. Lá não é lata de lixo, pode pegar na sua casa, tá? Porque nós não estamos precisando disso daí, não. Você tá me entendendo? Porque as pessoas, elas acham que só porque nós somos uma casa de oração, que somos dentro de uma viela, então nós não temos o poderio de Deus. Temos sim. Sabe por quê? Porque Deus, ele atuava nas casas, porque dentro da igreja ele não podia entrar. Ele ficava na porta, porque dentro da igreja, em cima do altar, está o eu. Você pode ver, está o desfile de moda, está o eu, o homem elegante, o homem que fala difícil e o homem que fala aquilo, mas Jesus pregava em parábolas. Então, é dessa maneira. Hoje, assim, eu vejo, né? Nossa, pastora, por que a senhora está falando tudo isso? Porque é o que eu estou vendo, sabe? Eu fico olhando, assim, determinadas coisas, que aconteceu algumas situações, que eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, eu não acredito. Então, foi coisas que o próprio Deus mostrou, sabe? Então, são pessoas que são egoístas, pessoas que elas acham, assim, que elas têm que serem vistas. Por que eu vou fazer isso daí para ela pegar e ficar lá, levando para morador de rua, fazendo aquilo? Então, eu vejo que as pessoas têm uma falta de respeito e de consideração, sabe, de atento aos seus irmãos. E a Bíblia nos ensina que teria que ser diferente. Por quê? Porque eu realmente exerço a obra do Senhor. Se eu fosse uma pessoa que eu pegasse para o meu próprio fim, para comprar as coisas para mim, fazer para mim, aí sim, talvez eu teria mais valor, porque é o que esses aí estão. Você vê esses caras trocando de carro, trocando disso, trocando daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, por quê? Porque os membros da igreja não sustentam a obra, ela sustenta o líder. E eles gostam de ser sustentados e gostam de ficarem sentados como se fossem marajás, reis, rainhas. Eu passo, eu olho bem, eu falo, Jesus amado. Jesus consertava a porta, a igreja. Sabe por que ele tem aquele casarão à beira-mar? Porque ele guardou o que ele ganhou. Ele fez móveis, ele fazia mesa, armário. Tá me entendendo? Então ele fazia isso, consertava portas e ele foi guardando. Então quando ele guardou tudo isso, o que ele fez? Ele comprou uma casa em beira-mar, na casa a metade da cidade podia ficar lá até para dormir, porque tinha lugar. Você tá me entendendo? Então a casa que ele tinha grande, tudo foi com suor, foi através de trabalho, não foi através de estar extorquindo as pessoas, mas trabalhando. Você tá me entendendo? Porque a Bíblia nos deixa bem clara que e de ajudar meus pobres, o dinheiro que a igreja recebe são para as ofertas. O líder, se Deus ele coloca ele só dentro daquela obra, e ele não é para ele trabalhar fora, mas ficar só dentro da obra para cuidar das ovelhas, hoje você vê, antigamente você via, mas hoje está difícil você ver aqueles que realmente cuidam das ovelhas. Por quê? Eles não cuidam, o que eles só querem? O que a ovelha pode dar. A ovelha tem que trazer para ele, para dar na mão dele, mas ele não cuida da ovelha. Pastor, eu estou passando por uma situação assim, 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 e eu não sei, tá me acontecendo tal coisa. Filha, vamos fazer o seguinte, agora eu tenho que resolver umas coisas, depois eu falo com você. Que hora que eu posso passar aí? Não, eu te ligo, eu falo com você. Passa aquele dia, passa outro dia, chega no dia do culto, a pessoa vai atrás do pastor. Pastor, o senhor vai poder falar comigo hoje? Minha filha, agora o pastor vai ter que começar o culto. Aí termina o culto. Pastor, dá pra gente conversar agora? Minha filha, o pastor tem um compromisso agora. Vamos fazer o seguinte, amanhã você me liga. E assim vai, protocolando e vai levando. E a pessoa, ela começa a morrer dentro da igreja. Por quê? Porque o líder da igreja, ele não tá nem aí. Ele só tá aí por causa se o envelope do dízimo tem o nome dela.
Se tem o nome dela, ele vai falar, opa, certo, o que aconteceu com a bandeirinha que não tá aqui o envelope dela? Aí ele vai procurar saber, tá tudo bem, filha? Como que você tá? Ah, pastor, tô passando por uma situação assim, tô desempregada. Ah, vamos orar. Pastora, a senhora tá falando, tô, porque eu sei que é assim, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Você tá me entendendo? Eu já passei por isso em algumas situações de, não, irmã, se você dá isso daí, aqui, na igreja, pra gente poder fazer as coisas, eu peguei e falei, tá, e a conta de água e de luz? Antes de eu dar assim, eu tinha o quê? Uns 2 meses dentro do evangelho. Eu falei, não vou dar. Ah, então você não confia em Deus? Eu falei, não, confio. Se eu falei, eu confio tanto nele, que se eu peguei e falei, eu confio tanto nele, então já que o senhor está dizendo que eu tenho que estar fazendo um desafio, então é um desafio. Eu não vou dar esse dinheiro aqui. Se realmente ele quer isso daqui dentro da casa dele, na hora que eu chegar lá, eu vou ver minhas contas pagas. Vai ter outro dinheiro lá, e é o dinheiro certinho para pagar as contas, que é de água, de luz e o telefone. Se ele chegar na minha porta, você pode ter certeza que eu corro aqui e venho te trazer esse. Tá? Não é para fazer prova com Deus? Cai fora. Né? Deus, ele não quer isso na nossa vida. As pessoas estão equivocadas. As pessoas estão pagando pedágio para ir para o céu, amados. Você pode pagar o pedágio que você quiser. Você pode pagar bilhões. Você não vai herdar o reino do céu. Não é por compra, não. Você não vai comprar um pedaço do céu, que isso é mentira. Isso não existe. Você que não trata de se converter, você não trata de arrumar sua vida, você não trata de se libertar, buscar salvação, porque quem vai levar você até lá não vai ser os milhões que você tem, mas é um homem chamado Jesus de Nazaré, que se não for por ele, você não chega ao Pai. Tá me entendendo? É dessa maneira. Então a melhor oferta que foi dada foi a oferta de Abel. Porque ele dava o melhor da gordura, o melhor do gado para o Senhor. E quando Caim, por inveja, por ver que ele era tão dedicado a Deus, porque as pessoas elas querem te massacrar porque você é dedicado, porque ela é uma pessoa relaxada dentro do evangelho, ela não tem uma postura dentro da igreja, ela não tem uma postura diante de Deus e ela quer matar você porque você tem. Porque você pode reparar, se você é apedrejado, é atacado, é perseguido, é porque você tem postura. Porque se você fosse do oba-oba, você só era mais um, mais uma. Mas quando você começa a ser atacado, que nem o Senhor, ele falou para mim, eu não quero que você seja mais uma. Eu fulmino você. Eu fiquei olhando assim, eu falei, oxi, ainda eu falei assim para Deus, oxi, nem fiz nada, tem nem 2 meses que eu tô te servindo, já tá me ameaçando. Ele falou, não, eu estou te avisando para você ter conduta, porque eu fiz um chamado diferenciado com você, então você vai ter que ter conduta. Que? Eu fico ligeiro lá, quero ser fulminada, cai fora. Eu quero não, entendeu? Mas eu não faço isso por medo, porque eu temo o Senhor e o respeito. E faço com a maior alegria tudo isso que eles me mandam fazer. Eu fico muito feliz por atender vocês, feliz por estar fazendo esse trabalho, ministrando a palavra. Fico feliz por ele me dar sabedoria. Fico porque quando ele vai falar, que ele vê que eu tenho que estar falando alguma coisa, que a minha boca é emprestada, fala, Senhor do céu, põe o Senhor, que o Senhor põe as palavras na minha boca, que o Senhor sabe muito bem, se eu me conheço, eu sou meia doida. Então põe o que o Senhor quer falar com o povo, porque eu sou doida. Você tá me entendendo? Mas é o jeito que eu tenho para falar. Esse meu jeito aqui, não tenho que ficar fazendo pose para falar. Cai fora, eu vou ficar, ai, olha meus irmãos, porque vocês, queridos, porque olhando, ai, sabe, muito teatro pro meu gosto. Ai, nossa, muito teatro. Então eu já sou, sabe, aquela coisa, sabe, eu já sou ao vivo já, sabe, direta já, no direct. Então eu não tenho esse negócio de ficar fazendo rodeio, ficar, sabe, não tô no campo pra ficar rodeando com boi, com bode. Então, sabe, não tem que fazer rodeio. Ou fala ou não fala. Você entendeu? Essa é a pegada. Ou fala ou cala-se para sempre. Ou agora fica nessa coisa, aquele rodeio, aquela coisa, aí a pessoa fica. Aí a pessoa acaba até perdendo o foco. Às vezes a gente não recebe nem tantas bênçãos de Deus, porque é tanto artista em cima do altar, que você fica tão impactado com o artístico, aí você começa a imitar ele. Aí você começa a imitar o jeito dele falar, você começa a imitar o jeito dele pregar, você começa a imitar o jeito, a pose. Então tem aqueles que debruça no púlpito, aí pega o microfone como se ele fosse, sabe? Eu fico olhando assim. Então é o eu. Aquele eu. Então você tem que ser imitadores de Cristo, né? De Cristo, não é do eu.
Não é imitadores de homens, você tem que ser imitadores de Cristo. Porque a Bíblia nos deixa bem claro, seis os meus imitadores. Ele não está dizendo que é para você imitar o homem. Você está me entendendo? Então a gente precisa, sabe, começar a viver da realidade. Então, quais foram a melhor oferta? Foi a de Abel, não foi de Caim. E ele, por inveja, por raiva, pelo irmão ser tão dedicado a Deus, ele acabou matando ele. E assim são pessoas que elas querem impedir você de caminhar, de chegar, de alcançar, porque elas estão com inveja do que você faz. Elas não conseguem ser dedicadas como você é, mas elas querem matar você na caminhada para não se dedicar a Deus. Sabia? Aí elas começam a falar do jeito que você prega, do jeito que você fala. Aí elas começam a pôr sinais em você. Sinais que faz você a desistir, a cair, a fracassar, até que você, quando olha, cadê você? Sumiu. Já não está mais nem na presença de Deus. Por quê? Porque deixou os paparazzi da inveja, o fruto da destruição, porque a árvore da negatividade também dá fruto. Então você deixou essa árvore atingir você. Então você não pode deixar. Coloca a cerca no seu campo. Como cerca no meu campo? Põe trava nessa sua língua. Não fica falando para os outros o que Deus te deu. Não fica falando para os outros o que Deus vai fazer para você. Deixa eles ver. Porque se eles forem cegos, eles não são surdos. Vai ouvir e vai saber que Deus deu a você. É dessa maneira. Então, aí eles não vão tentar te matar. Porque Caim, ele viu e ouviu. Mas quando a terra clamou a Deus... Aí Deus chegou em Caim e falou, Caim, onde está seu irmão? Por um acaso eu sou babá dele para ficar cuidando dele? Mas Deus sabia que ele tinha matado o irmão, porque a terra tinha clamado. Para você ver, Abel era tão dedicado a Deus, que quando o sangue de Abel caiu sobre a terra gemeu e chorou e correu e clamou a Deus. O sangue de Abel está sobre nós. Aí Deus olhou e falou, o sangue de Abel se derramou? Sim, recebemos também a maior oferta. Olha aí, você quando se torna uma pessoa tão dedicada, o diabo pensa que te matou e que te destruiu. E ainda a terra vai clamar a Deus e agradecer pela oferta que ela recebeu. Olha aí, Jesus, porque você é importante para Deus. Você é uma pessoa dedicada ao Senhor. Você tem o brilho do Espírito Santo. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. E ele te envolve. Então seja essa pessoa dedicada. Não vai atrás daquelas pessoas que são frustradas, invejosas, que são pessoas que não conseguem se levantar e quer arrastar você para o abismo. Seja essa pessoa dedicada sim. Deixem falar, deixem te apontar, mas sorria, seja dedicado, seja ali, fala mesmo, chama ele de papai, chama ele de lindo, bonitinho. Fala que você é lindo, que você é linda, que você puxou papai, joga beijo pra ele, fala eu te amo papai, sim, faz sim, trata ele com mimo pra ele te mimar também, mas sai de perto dos invejosos, sai de perto daquela cerca que não precisa nem estar ligada na eletricidade pra dar choque, tá me entendendo? Sai de perto deles, que senão eles podem te queimar, sabe o quê? Com a sua negatividade, com o seu despeito, porque são pessoas recalcadas e despeitadas, que não produzem fruto e ainda querem matar a sua árvore, porque sabe que você é árvore que dá fruto e dá fruto bom. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte e tenha uma tarde abençoada no nome santo de Jesus. Beijo para vocês, igreja!